Vamos relaxar, suavizar nosso corpo, tranquilizar a mente e o coração. Sentimos-nos debaixo da grande cachoeira dourada. Essas águas fortes, vibrantes, abençoadas vão nos batizar. Caem sobre nossa cabeça, rosto, ombros, tórax, abdômen, quadris, coluna, coxas, joelhos, pernas, pés, os braços. Vamos sentir essas águas e passando as mãos sobre nossa cabeça, sobre todo o corpo. Hoje vamos ler a Sutra, do método da prática pela meditação, sobre o Bodhisattva e silêncio universal. Se há ilusões do sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isto é chamada extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um sino todo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um sino inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis de 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar desta condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Pensa na realidade búdica em todos os seres que auxiliam o universo, seres sagrados, e sinta-se envolvido pelo manto dourado que te deixa corpo perfeito, saudável, esbelto, liberto de todos os males, presentes, passados ou futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar, suavizar nosso corpo, tranquilizar a mente e o coração. Sentimos-nos debaixo da grande cachoeira dourada.
Essas águas fortes, vibrantes, abençoadas, vão nos batizar. Caem sobre nossa cabeça, rosto, ombros, tórax, abdômen, quadris, coluna, coxas, joelhos, pernas, pés, os braços. Vamos sentir essas águas e passando as mãos sobre nossa cabeça, sobre todo o corpo. Hoje vamos ler a Sutra, o método da prática pela meditação, sobre o Bodhisattva de excelência universal. Se há ilusões do sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isto é chamada extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um sino todo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Sem recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um sino inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis de 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar desta condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano em todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Pensa na realidade búdica em todos os seres que auxiliam o universo, seres sagrados, e sinta-se envolvido pelo manto dourado que te deixa corpo perfeito, saudável, esbelto, liberto de todos os males, presentes, passados ou futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar, suavizar nosso corpo, tranquilizar a mente e o coração. Sentimos-nos debaixo da grande cachoeira dourada. Essas águas fortes, vibrantes, abençoadas, vão nos batizar. Caem sobre nossa cabeça, rosto, ombros, tórax, abdômen, quadris,
coluna, coxas, joelhos, pernas, pés, os braços. Vamos sentir essas águas e passando as mãos sobre nossa cabeça, sobre todo o corpo. Hoje vamos ler a Sutra, o método da prática pela meditação, sobre o Bodhisattva Silêncio Universal. Se há ilusões do sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isto é chamada extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um sino todo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Sem recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um sino inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Sentidos comparáveis de 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar desta condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Pensa na realidade búdica em todos os seres que auxiliam o universo, seres sagrados, e sinta-se envolvido pelo manto dourado que te deixa corpo perfeito, saudável, esbelto, liberto de todos os males, presentes, passados ou futuros. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ler agora um trecho do livro do professor Johnny de Carlo, esse livro que é excelente. Vamos ver. O tópico diz:
qual o mestre indicado para mim? Como escolher um mestre para me iniciar? Existem diferenças entre os mestres de Reiki? As linhagens são importantes? O ideal é um mestre independente ou um que esteja vinculado a uma organização internacional? Quem garante o profissionalismo dos mestres? Essas são algumas das perguntas mais comuns que escutamos. Existe atualmente uma infinidade de seminários de Reiki sendo oferecidos pelos meios de comunicação. Não é fácil para o leigo avaliar qual deva ser o conteúdo básico de um treinamento e se o que irá encontrar será suficiente para garantir uma prática competente. Hoje em dia está muito fácil, rápido e barato conseguir um título de mestre de Reiki. É uma característica do Reiki funcionar em todos, independente da evolução de sua consciência. Entretanto, ser iniciado como mestre de Reiki não é uma garantia da compreensão do método e da aquisição da experiência didática necessária. Um certificado de mestrado em Reiki não faz um mestre em Reiki. O que o faz é a capacidade de transmitir e de ensinar. Um instrutor, professor de Reiki, é chamado no Ocidente de mestre, no Japão de sensei. O termo não tem conotação de pessoa iluminada, livre do karma, de alguém que tem poder sobre os demais, que seja melhor que os alunos, nem de hierarquia superior. O mestre é simplesmente um instrutor. Nenhum estudante de Reiki precisa continuar em contato com seu mestre depois de um seminário e nem dele é dependente. O fato de termos realizado um nível com determinado mestre não cria obrigatoriedade de realizar os demais níveis com o mesmo mestre. Então, esses dados são importantes para que a pessoa perceba o que ela vai fazer quando iniciar um curso de Reiki. Precisa ter uma certa sensibilidade, sim, para sentir o que o mestre, vai ser o mestre dela, realiza. Se ele é uma pessoa produtiva, se ele é uma pessoa bondosa. Eu acho que esses dados precisam ser observados. Fica com Deus, sinta-se bem e abra seus caminhos para a energia do Reiki. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos ler agora um trecho do livro do professor Johnny de Carlo. Esse livro que é excelente. Vamos ver. O tópico diz: qual o mestre indicado para mim? Como escolher um mestre para me iniciar? Existem diferenças entre os mestres de Reiki? As linhagens são importantes? O ideal é um mestre independente ou um que esteja vinculado a uma organização internacional? Quem garante o profissionalismo dos mestres? Essas são algumas das perguntas mais comuns que escutamos. Existe atualmente uma infinidade de seminários de Reiki sendo oferecidos pelos meios de comunicação. Não é fácil para o leigo avaliar qual deva ser o conteúdo básico de um treinamento e se o que irá encontrar será suficiente para garantir uma prática competente. Hoje em dia está muito fácil, rápido e barato conseguir um título de mestre de Reiki. É uma característica do Reiki funcionar em todos, independente da evolução de sua consciência. Entretanto, ser iniciado como mestre de Reiki não é uma garantia da compreensão do método e da aquisição da experiência didática necessária. Um certificado de mestrado em Reiki não faz um mestre em Reiki. O que o faz é a capacidade de transmitir e de ensinar.
Um instrutor, professor de Reiki, é chamado no Ocidente de mestre, no Japão de sensei. O termo não tem conotação de pessoa iluminada, livre do karma, de alguém que tem poder sobre os demais, que seja melhor que os alunos, nem de hierarquia superior. O mestre é simplesmente um instrutor. Nenhum estudante de Reiki precisa continuar em contato com seu mestre depois de um seminário e nem dele é dependente. O fato de termos realizado um nível com determinado mestre não cria obrigatoriedade de realizar os demais níveis com o mesmo mestre. Então, esses dados são importantes para que a pessoa perceba o que ela vai fazer quando iniciar um curso de Reiki. Precisa ter uma certa sensibilidade, sim,